Opa! Fala aí, Plastilog, firmeza total? Bom, aqui é o Marcelo Orozco, que é um prazer estar com vocês. E vou te falar um bagulho. O molde tem que ser quente ou tem que ser frio para trabalhar com poliamida? Cara, isso é uma dúvida bastante comum no mundo da transformação, né? Às vezes, eu preciso ganhar em ciclo, acelera o ciclo, diminui a temperatura do molde. Mas isso, que consequências isso traz? Né? Precisamos levantar essas considerações. Então, é uma dúvida comum no mundo do plástico, né? Trabalhar com temperatura mais elevada, e características que eu conquisto quando eu faço isso, trabalhar com a temperatura mais baixa, que, né? Soluções, que vantagens eu posso ter com isso, mas também quais são as considerações a respeito do desempenho técnico do material. Firmeza total? Bom, eu vou te dar dicas hoje de como resolver problemas na transformação do plástico. E é por isso que eu estou aqui. Então, fica comigo até o final do vídeo e se liga aí o quanto você vai aprender sobre transformação de plástico, solução de problemas, e hoje sobre poliamida. Firmeza total? Bom, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Orozco, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Né? Esse nosso quadro Fala Plastilove, ele nasceu de uma necessidade, né? As pessoas entrem em contato comigo, graças a Deus, eu espero que você faça isso também, entre em contato comigo, tire a sua dúvida, manda, né, um comentário do que você tem vivido, a sua experiência, conta uma história, e a gente vai compartilhar aqui no Fala Plastilove. A dúvida de hoje se refere ao processamento. O Acilover querido me perguntou se poderia injetar poliamida com a temperatura do molde mais baixa, molde gelado, água gelada, né? E uma outra dúvida no mesmo sentido foi quais são as características que a gente pode conquistar com o molde mais frio e se isso é comum, o que pode trazer de consequência para o produto final. E algumas dúvidas ficaram pendentes, né? Acabamos levantando essas dúvidas e essas daí. Deixa eu ler para vocês aqui. Poliamida e nylon, só a mesma coisa? Qual que é a diferença em poliamida meia-meia e poliamida meia? Por que usar a temperatura do molde alta na injeção de poliamidas? E eu posso injetar poliamida com molde gelado? Então, essas questões, elas se referem ao processamento de plástico e vieram das redes sociais. As pessoas têm dúvidas e eu espero que, se você tiver uma dúvida, falo de novo, manda a sua dúvida para mim, né? marcelo.orozco@c3p2.com.br ou nos comentários, nas mensagens das diversas redes sociais, no Insta, eu estou lá, YouTube, né? LinkedIn, WhatsApp, cara, você vai me achar e eu vou te ajudar, tá bom? Porque eu estou aqui para resolver o problema na transformação de plástico. A poliamida é um dos materiais mais comuns na transformação de plástico, né? Quem trabalha com injeção, com certeza, sim, quer dizer, com uma possibilidade muito boa de já ter trabalhado de alguma maneira com poliamida, né? Mesmo em empresas que trabalham com utilidades domésticas, um ou outro artifício, um outro parte da montagem de um recipiente é de poliamida. Isso por conta das propriedades técnicas que a poliamida tem, né? Poliamida 6, poliamida 6,3. Existem vários tipos de poliamida e essas características variam de acordo com a estrutura química de cada uma delas, né? A gente vai ter uma ideia mais longa. E agora uma curiosidade para vocês, né? Nylon e poliamida são a mesma coisa? São sim, né? O nylon é um nome que foi registrado pela DuPont na época do nascimento dessa resina, né? Lá no início da comercialização. E é interessante salientar o seguinte: o principal uso da poliamida se teve um grande boom na guerra, né? Então os japoneses estavam dominando a guerra em alguns aspectos, principalmente por conta de ter paraquedistas. E os paraquedas dos japoneses na época eram feitos de seda, um material muito, muito resistente. Bom, algumas empresas no Ocidente se uniram para, né, já desde sempre estudar os polímeros, né, desde o século XIX, esses estudos já estavam avançando, e a poliamida foi utilizada para a fiação, né? E aí nasceu o tecido de nylon, né? A curiosidade vem do seguinte: o que significa nylon? Existem várias teorias sobre nylon. A primeira que é o seguinte: em inglês, né? Now you learn Old Nippon, né? Então, agora você vai ver, agora você vai aprender, né? Agora você vai aprender velho japonês, ou Luke vai ver, ou ainda perder, lost, né? Now you lost Old Nippon. Então, now, N-U-Y,
lost, learn ou look, né, que é ver, aprender, perder, ou de Nippon, que é velho japonês. E uma outra teoria ainda diz o seguinte, que essa formação, né, Nylon, era de New York, né, Nova York, e Londres, London, né? Então, nylon é uma outra possibilidade, porque foi um desenvolvimento em conjunto entre esses dois países. Para quem trabalha com nylon, né, quem já trabalhou com transformação de plástico, sobretudo nas autopeças, na indústria automobilística, o uso do nylon é muito forte, é muito presente na conexão e um monte de outros artefatos, né? Ele é um material realmente de qualidade superior. O uso da poliamida, ela elevou o nível da transformação de polímeros, né? Os materiais de engenharia, quando nós pensamos em matéria de engenharia, nós pensamos em poliamida, nós pensamos em poliamida 66, né? Não sei, né? 66, com fibra de vidro, sobretudo, né? Então, essas características superiores são conquistadas por conta do grau de cristalidade desses materiais. A gente já vai falar disso. Então, para deixar claro, nylon e poliamida são a mesma coisa, né? Então, existem vários tipos de poliamida. O que tem de comum em todos eles? A presença do grupo amida. É um grupo funcional, é um grupo orgânico, né, que é composto com um carbono, que é ligado com uma dupla ligação a um oxigênio e uma ligação simples a um nitrogênio. E essa composição química aí, né, eu gosto sempre de dizer que os átomos são pequenos ímãs e que têm cargas elétricas e têm atração magnética por outras cargas elétricas, né, principalmente ao contrário. Então, carga positiva acaba atraindo carga negativa, assim, formando ligações secundárias entre as moléculas, né? Então, entre átomos, a ligação primária, entre moléculas, a ligação secundária, só para dar uma clareada. Mas esse tipo de grupo, né, funcional, que são as amidas, elas fazem um tipo de ligação que chama ponte de hidrogênio. E dentro da classificação das ligações secundárias, é uma das mais fortes, mas contém maior quantidade de energia, né? Esse grupo funcional está presente nas poliamidas. Aí existe poliamida 6, 6,6, 6,10, né? Vale lembrar o seguinte, algumas são condensadas de dois métodos diferentes, né? Dois componentes, e algumas são derivadas de um componente único, como a poliamida 6, 11, 12, né? E sobre a 11, uma coisa interessante se dizer o seguinte, ela é oriunda apenas de fonte renovável, né? Ela é oriunda do óleo de rícino, o óleo extraído da mamona. Tem uma outra característica interessante aí a se dizer sobre as poliamidas, que é o seguinte, as mais utilizadas globalmente falando são a 6 e a 6,6. E elas têm uma diferença na estrutura macromolecular que traz todo o envolvimento de diferenças sobre as outras características técnicas, apesar de ter muita semelhança. Claro que, utilizando o aditivo correto, você pode fazer a substituição de uma pela outra, dependendo da aplicação, né? Tem isso também, dependendo do processo de polinização, você consegue até avaliar as características, mas existem umas características fundamentais sobre elas que têm relação com a estrutura da macromolécula, né? Então, de novo, átomos são pequenos ímãs que têm carga elétrica e gostam de outras cargas elétricas, aí eles compartilham os elétrons, fazem as ligações primárias. A poliamida 6,6, como eu disse um pouquinho antes, ela é uma daquelas que é formada por dois componentes. No caso específico, a hexametileno-diamina. O nome é muito legal, né? Hexametileno-diamina. Hexametileno-diamina são 6 carbonos, 6 grupos metilenos, né? 6 carbonos. Então, está aqui, ó, se você vir aqui no 6 aqui, ó, 6 grupos metilenos, né? O metileno é isso aqui, CH2, esse é um grupo metileno. Então, 6 grupos metilenos separados, né? Por uma outra cadeia, mais outros 4 grupos metileno e 2 grupos carbonila, que é o do ácido adípico, né? Então, hexametileno-diamina são 6 carbonos aqui, e o ácido adípico tem esses outros 4 carbonos, são 6 carbonos, na verdade, né? Por isso que 6,6. Porém, os dois das extremidades são carbonilas, né? Carbonila é um carbono ligado a por dupla ligação ao oxigênio, carbonila. Já na poliamida 6, o que acontece é que há repetição sempre de uma carbonila e uma nitrila. Sempre acontece assim, né? Ele repete de novo igual. E no caso da poliamida 6,6, existe uma diferença na formação dos radicais. E isso
faz com que a poliamida 66 tenha um grau de cristalinidade maior do que a poliamida 6. Aí, quando nós falamos em cristalinidade, significa a aproximação das moléculas. Lembra disso daí? A gente tem um desenho aqui na frente que já vou mostrar para vocês. Mas essa diferença na cristalinidade traz muita diferença em muitos aspectos. São poliamidas, que têm 6 carbonos entre os grupos funcionais amida, e trazem muita semelhança em vários aspectos de desempenho, de custo e a diversidade de mercado. Mas quando nós falamos especificamente de um e outro, né, existem diferenças entre eles que precisam ser consideradas. Né? Poliamida 66 tem melhor desempenho a longo prazo frente à exposição no calor. A rigidez de ambos é muito parecida, tá bom? Muito parecida a rigidez entre ambos. Até uma característica interessante da poliamida é que quando ele absorve a umidade, quando absorve água, e a molécula da água entra entre as moléculas da poliamida e faz lá sua ponte de hidrogênio, que é uma ligação bastante interessante, a água acaba funcionando como um plastificante, né? O que aumenta a resistência ao impacto, diminui aquela fragilidade da poliamida. Vamos falar sobre injeção, então, né? Só lembrando que esse Plastilóbio traz a resposta para um Plastilóbio querido que tem uma dificuldade na injeção de poliamida. Ele me questiona sobre se deve injetar com molde gelado ou com molde aquecido e por que tem que ser essas características. Enquanto um outro pergunta se pode injetar poliamida 66 com 30% de fibra no molde frio, né? Ou que temperatura tem tal molde, então vou tentar buscar. Para responder essa questão, já falei sobre a poliamida, de onde ele vem, para que ela serve. Agora vamos falar sobre os princípios básicos da modalidade por injeção. O material, no processo por injeção, o material passa pelo funil de alimentação, ele entra no conjunto plastificação, é empurrado para dentro da cavidade do molde, e aí, nesse momento, o fluxo torna-se linear. E é dessa maneira como está apresentado aqui nesse desenhozinho, né? O material vem pelo centro, a temperatura e velocidade maior está no centro. Quando ele chega nessa região, as moléculas se dividem, né? Vem assim, ó, e se dividem. Uma parte sobe e outra desce. No exato momento em que ela encosta na parede da cavidade, seja do canal, seja da própria... No exato momento que essa molécula, né, que foi dividida aqui, encosta na parede da cavidade, ela já esfria, perde velocidade e inicia o processo de cristalização, processo de resfriamento, né? Então, dependendo do ponto que nós estamos falando, ainda existe movimento, mas é muito pouco. Quanto mais perto da cavidade, menor é o movimento das macromoléculas. E dessa maneira, o material frio fica mais perto do canal, enquanto o material no meio continua fluido, né, até que se preencha totalmente a cavidade do molde, né? E quando ele preenche, né, então o resfriamento é de fora para dentro, até que você tenha o resfriamento completo da peça e a organização das macromoléculas todas, né? Uma outra característica que a gente precisa estar bem claro na nossa cabeça, né, o que significa ser um molde frio, né? Ah, professor, esse molde aí está frio, tem que esquentar o molde, tem que esfriar o molde está quente. Cara, isso é uma relação de comparação. Então, comparar a temperatura do molde com a temperatura com que o material entra é que vai determinar se ele está frio, se ele está bom. E cada material tem uma característica de resfriamento, né? Uma característica de cristalização. Bem fundo nessa. Tem a ver com a entalpia da cristalização. E alguns materiais têm uma entalpia bastante grande, né? Ela realmente consome muita energia para que a cristalização aconteça, e nesse momento, mesmo a temperaturas mais elevadas, o material resfria e endurece dentro da cavidade. Cristalizar significa isso, endurecimento do material. Então, o material, um molde a 80 graus para nylon, por exemplo, que usa a temperatura lá perto dos 270, um processamento até 300 graus, quiçá 320 em máquinas muito pequenas, com alta velocidade, né? Tudo depende aí da compressão da máquina, do molde, etc., e baboseira, mas existem os limites de processamento, né? Então, a gente encontra processamento de nylon na casa dos 300 graus, sobretudo com fibra de vidro. Então, 80 graus do molde é uma temperatura baixa, né? Não é uma temperatura estrondosa, é baixa, né? O que é importante? Que você retire a peça abaixo da temperatura de amolecimento dela, né? E no caso do nylon, essa temperatura ultrapassa os 120 graus. Então, imagina só, a molécula está lá no estado amorfo, tal, de repente ela encontra a cavidade e esfria. Imediatamente, aquela molécula que teve o contato, que esfriou, ela vai buscar se organizar, né? Sentir-se
confortável, né? Lembra das ligações secundárias que são muito potentes? Uma molécula já vai puxar a outra para cá, a outra vai puxar aqui, a outra aqui, né? E elas vão se aproximando assim, vão ficando umas próximas das outras, e isso a gente chama de formação de cristais, uma estrutura bastante organizada. Aqui nós temos uma amostrinha, né? Estrutura amorfa. Eu gosto de lembrar sempre de comida, né, cara? A gente viciar em comida é uma tristeza na vida da pessoa comer. Mas eu adoro comer e sempre relaciono o plástico com comida. E esse é um dos casos, né? As macromoléculas no estado amorfo, no estado fundido, dentro da cavidade, aquela parte vermelha do nosso desenho, elas estão com essa organização da esquerda, uma estrutura amorfa, né? As moléculas estão lá. Mas no momento mesmo que ela começa a perder calor, elas começam a se atrair. Lembra lá que são ímãs, as moléculas, os átomos, né? Ela vai, opa, buscar uma molécula aqui, ela já encosta aqui. Aí outra puxa aqui, ela já, ó, faz um pouquinho. Aí puxa aqui e tal, ela se alinha e fica com uma estrutura cristalina, que se assemelha muito a espaguete, antes de cozer, né? Bem organizadinho. Então. Cada vez que uma molécula se aproxima da outra, em qualquer ponto que aconteça isso, inicia um movimento de aproximação da magnetização, movimento eletromagnético. Então, a molécula vai atrair a outra para perto dela. Quanto maior for essa energia, mais rápido, né, ele vai buscar, então mais interação entre duas moléculas próximas vai ser. Então, a molécula vai se movimentar, né, a tacinha vai se movimentar para se alinhar e se conformar ao lado da outra e formar assim, uma organização cristalina. Então, cristalina não é transparente, tá bom? Não confunda. Os materiais cristalinos, eles não são transparentes, eles são, na verdade, opacos, porque, imagina, espaguete tudo junto, a luz não passa. Já ao passo que nas estruturas amorfas, os materiais podem ser transparentes. Não dá para afirmar com todas as letras que são, mas, de forma geral, podem ser transparentes. Então, só para clarear, né? Quando o material polimérico encosta na cavidade do molde, que está uma temperatura muito abaixo da temperatura de processamento, né? Ele irá iniciar o processo de organização das macromoléculas. Quanto mais energia a molécula tiver, então, enquanto a molécula está mole, né? Enquanto ela tem movimento, né? Essa aproximação vai continuar acontecendo, aproxima mais uma, pá, né? Enquanto ela tem essa energia, ela vai trazer as moléculas para perto dela e vai formando aquela sobreposição até ter uma estrutura cristalina. Quanto mais energia a molécula tiver, mais esse movimento de cristalização acontece. E aí precisa deixar uma coisa bem clara, né? A formação da quantidade de cristais e o tamanho deles interferem muito nas propriedades do material. Quer dar um exemplo para você, diferente do nylon? É assim, no polipropileno, às vezes, algumas pessoas, polipropileno randômico, né, o randon, utilizam um aditivo chamado agente nucleante. O que o agente nucleante faz? Ele inicia essa formação dos cristais, essa organização das moléculas, né, essa sobreposição, em vários pontos ao mesmo tempo. O que acontece então, né? Então, muitos cristais iniciam a formação. Aí ocorre a organização de um cristal aqui, outro cristal aqui e outro aqui. O que acontece nesse meio entre os cristais? As moléculas ficam no estado amorfo. Lembra lá o estado amorfo? No estado amorfo, há possibilidade de passagem de luz. Então, o polipropileno com agente nucleante, ele é mais transparente do que o polipropileno sem agente nucleante. Por quê? Porque você tem a organização de vários pequenos cristais ao longo da estrutura, que permite formação de grandes zonas amorfas, onde a luz passa, né? As zonas amorfas têm maior possibilidade de passagem de luz, quando nas zonas cristalinas tem uma menor possibilidade de passagem de luz. Se você tem energia suficiente na macromolécula para ela se organizar, a formar grandes cristais, grandes estruturas cristalinas, né? Nível acima de 95% de grau de cristalinidade, vai favorecer com que você tenha a necessidade de muita energia para desfazer essa aproximação, ou seja, a resistência à atração vai ser maior, o módulo elástico da flexão vai ser maior, a resistência ao impacto vai ser maior. E provavelmente você ainda vai ter, na região da superfície, um acabamento melhor, uma cópia mais fiel da superfície do molde. Quanto mais energia o material tiver, melhor isso acontece. Tranquilo, então? Belezinha? Essa estrutura amorfa, estrutura cristalina. Quando a gente coloca o material dentro da cavidade, a gente espera que ele tenha a maior quantidade possível. Né? Eu estou falando de poliamida, que é um material semicristalino, e tem que ter a maior quantidade possível de cristais, porque quanto mais cristais a poliamida tiver,
melhores serão as suas propriedades técnicas, melhores serão as suas propriedades relacionadas às características físicas e químicas, as resistências todas do material são melhoradas quando você tem um alto grau de cristalinidade. E deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, para você não confundir, já falei isso, vou falar de novo, a temperatura do molde não é a temperatura que você ajustou na água, na geladeira, no aquecedor. A temperatura da cavidade, ela tem muita influência da massa polimérica que encosta nele lá, e da capacidade do molde em retirar o calor. Então, eles falam, professor, eu coloquei o aquecedor lá a 60 graus e a peça está difícil de extrair, está deformando, né? Então, o aquecedor está a 60 graus, mas e a capacidade do molde em perder calor? Porque o polímero entra dentro da cavidade lá perto dos 300, né? Lembra do poliamida, a temperatura de processamento? Dependendo do tipo de poliamida, você pode processar lá dos 200, né? Poliamida 12 e tal, até poliamida 4,6, 295, então você consegue processar até uns 320, dependendo da complexão da máquina, do tipo de carga, tipo de peça, um monte de coisa assim relacionada com isso. Mas, principalmente, a capacidade do molde em tirar o calor e esfriar a temperatura dessa massa polimérica. Porque isso, no momento que isso acontece, a cavidade também aquece, tá certo? Então, a temperatura da regulagem da água não é definitivamente a temperatura da cavidade. Para você ter certeza disso, você tem que ir lá medir, né? Na hora que a peça é extraída, você vai lá com a pistolinha e mede a temperatura na cavidade. Aí você vai ter uma noção muito mais próxima de qual a temperatura que a peça sai. Mede a cavidade, mede a peça e anota. Esse tipo de controle favorece muito o controle de processos que vai resultar no controle dimensional, por exemplo. Porque se a peça sai toda hora com a mesma temperatura, na mesma pressão de injeção, na mesma pressão de recálculo, no mesmo tempo de esfriamento, provavelmente a contração dela vai ser estável e você vai ter uma repetição naquele processo. Repetibilidade e transformação de polímeros é tudo. Nós fizemos uma tabelinha aqui para tentar explicar, ou deixar claro, né? Eu falei o seguinte, o material, quando entra no canal de alimentação, ele vai iniciar o processo de cristalização. Quanto mais rápido isso acontecer, menores serão os cristais, maiores serão as zonas amorfas, né? Menores serão as zonas organizadas e maiores serão as zonas desorganizadas. Quanto mais organização, mais propriedade mecânica. Quanto menos organização, menos propriedade mecânica. O que a gente busca de verdade é propriedade mecânica, né? Na poliamida, por exemplo, por que a gente coloca fibra de vidro? Para melhorar a resistência ao impacto, o módulo de flexão, resistência à flexão, né? Melhorar uma série de características, estabilidade dimensional. Cara, você não pode colocar uma carga que vai fragilizar seu produto, né? Você quer buscar realmente um material de engenharia. Você até pode colocar uma carga que fragiliza seu produto, viu? Muitas vezes a gente coloca um aditivo, como carbonato de cálcio, que acaba fragilizando o produto em alguns níveis, mas favorece, por exemplo, a estabilidade dimensional. Mas isso é um assunto para o próximo bate-papo, aí o próximo falar para o Silório, beleza? Agora, quando você tem um resfriamento mais lento, ou seja, a temperatura da cavidade do molde um pouco mais alta, né, o tempo de ciclo vai aumentar. Isso a gente precisa aceitar, tá bom? Porém, as tensões internas serão muito menores. E tensão interna significa pontos de fragilização, sobretudo nos encontros dos materiais ou nos cantos vivos, né? O canto vivo é sempre um ponto de tensão, seja pelo encontro dos materiais, seja por uma peça que vai ficar sob tensão e pode quebrar naquele ponto. Quanto mais lento o resfriamento, maior o tamanho dos cristais, maior a quantidade de moléculas organizadas no estado cristalino, né? Como eu mostrei um pouco antes, menor as tensões internas, melhor o brilho superficial, melhor vai ser copiado o contorno do molde, porque a fluidez do material nesse momento também vai atingir níveis melhores, né? E aí as propriedades técnicas, as propriedades mecânicas, as propriedades físicas serão realmente evidenciadas quando em relação ao molde mais frio. A firmeza? O molde mais frio tem a vantagem de você ganhar em ciclo. Se a sua peça não vai sofrer aquela requisição mecânica, né, aquela requisição técnica na aplicação, talvez você possa hoje dar uma temperatura menor. Mas se a sua peça precisa das características de engenharia do material do nylon, né, da poliamida 6, da poliamida 66, realmente você vai precisar injetar um molde com a temperatura mais elevada, né? Vou te falar a verdade, eu já injetei com poliamida
66 com 70% de fibra e o molde a 120 graus, né, para evitar o afloramento de fibra, para melhorar o brilho superficial e também para melhorar as características técnicas da chave de seta do Ford Ka, né? Na época, o fabricante que havia perdido essa concorrência para a gente estava com um problema técnico e a peça estava quebrando. E por que estava quebrando? Provavelmente porque o molde estava frio. E se o molde está frio, o resfriamento é mais rápido, mas o grau de cristalinidade é menor, né? E isso é uma conta direta. Quanto mais rápido resfriar, menos cristalino vai ser, menor propriedade. Provavelmente, o concorrente da empresa que eu trabalhava estava me injetando com um ciclo menor, né? Para ganhar em produtividade. Mas as propriedades técnicas realmente davam muito problema, né? Com o molde aquecido, o material tem tempo, né, de se ajeitar, né? Lembra da molécula lá? Vai se aproxima, pega a próxima molécula, se aproxima e aí vai sendo, né, um encadeamento de moléculas de maneira que você forma um bloco, né, uma cristalização, um grau de cristalinidade muito mais efetivo. A gente começa a considerar as melhores características de alguns materiais a partir de 95% de cristalinidade. Esse é o caso, por exemplo, do PPS, que precisa ser injetado na temperatura de molde, de cavidade, a 140 graus Celsius. Né? Porque abaixo dessa temperatura, o PPS não atinge os 95% de grau de cristalinidade. E aí você não tem as características de alto desempenho desse material fantástico, né? Você acaba perdendo em desempenho. Se é uma aplicação que não precisa de todas essas características, que você precisa ganhar em ciclo, cara, até vale a pena, mas aí, de repente, você encontra materiais mais baratos para fazer a transformação, né? Já que você não precisa de tanta característica técnica. É o mesmo caso do nylon. Se você precisa utilizar o nylon, se o nylon foi escolhido porque ele é material de engenharia, porque tem propriedades superiores, porque ele é aditivado com fibra de vidro, com fibra de carbono, com fibra de Kevlar, ele traz realmente características que substituem o aço, substituem vários materiais convencionais com louvor, com densidade menor, com menor peso, né? Então, ele está sendo utilizado em abundância nos automóveis, principalmente nos veículos, né? Mas em todas as áreas o nylon está presente, né? Na área médica, nos equipamentos, na cozinha, na forma de engrenagens do liquidificador, por exemplo, as partes de trilho anti-movimento, tem muitas boas características de engenharia. Se o nylon foi escolhido por conta das características de engenharia dele, cara, quando você injeta com molde frio, você não alcança o melhor desempenho. Então, é esse que é o lance, né? Por que você tem que injetar com o molde mais aquecido? Quando você aumenta a cristalinidade, a densidade aumenta. Não é muito, não, tá bom? Mas aumenta, porque você vai colocar mais moléculas no mesmo lugar, né? Então, se você pegar uma caixa e colocar os palitos tudo jogados, né? Palitos de churrasco dentro de uma caixa, vai ficar um peso. Mas se você pegar todos eles e colocar ajeitadinho um sobre o outro, a quantidade que vai caber é muito maior e o peso vai aumentar, a densidade então aumenta. Mas também melhora a rigidez, mas também melhora a estabilidade dimensional. A contração vai ser, dentro da cavidade, vai ser um pouco maior, porque a quantidade de moléculas que está lá dentro está lá. Quando elas se organizam, né? Estado amorfo, estado cristalino, né? Quando elas se organizam, a contração é um pouco maior, dependendo da quantidade de fibra de vidro, né? Também isso influencia bastante. Características relacionadas à necessidade de afastamento, né? Então, temperatura de amolecimento, resistência química, resistência à abrasão, cara, é imensa a resistência à abrasão. A dureza superficial do nylon, em alguns casos, ultrapassa a dureza superficial do aço, quando é medido, por exemplo, em Rockwell, né? Olha que coisa interessante isso de se dizer, tá bom? Mas vamos lá, a dúvida do meu camaradinha? Olha lá, vou ler para vocês aqui, ó. Opa, Marcelão, firmeza total. Que legal que você gosta dos meus vídeos, eu fico muito feliz com isso, de verdade, cara. É muita satisfação em vir aqui resolver problemas da transformação do plástico, né? Esse aqui é o meu objetivo, e eu gosto de falar isso até, sabe? Resolver o problema da transformação do plástico me movimenta, porque faz com que eu tenha que pensar em muitos aspectos. E quando você conhece, e é isso que eu quero que aconteça com você, eu quero que você conheça de plástico, eu quero que você consiga imaginar as coisas do plástico acontecendo dentro do cilindro de plastificação, de maneira que isso possa resolver o problema que você está passando na transformação do seu polímero, na transformação do seu produto de plástico. Firmeza? Vamos lá. Então, muito obrigado aí pelo elogio. É preciso trabalhar com temperatura alta no molde para injetar poliamida?
E aí, qual que é a resposta, galera? Pode ter que estar com a temperatura mais elevada. Lembrando que essa temperatura alta, temperatura baixa, é uma relação de tato, né? Então, e uma relação de comparação da temperatura de fusão com a temperatura efetiva do molde. Mas o que importa? O poliamida, para começar a ter característica de cristalinidade elevada, o molde tem que estar acima de 80 graus, pelo menos 80 graus. E acima daí, até lá no limite dos 120 graus, para algumas poliamidas, dependendo da quantidade de fibra, você vai alcançar o melhor desempenho do polímero, né? Porque o grau de cristalinidade vai ultrapassá-lo aos 95%, e você vai ter todas essas melhores características de engenharia do nylon ao dispor do seu produto final. Se você injetar com a temperatura mais baixa, você não vai conseguir alcançar a cristalinidade necessária e algumas propriedades não serão alcançadas a contento, né? Porém, o nylon é um material que tem uma alta entalpia no resfriamento, na cristalização, e isso faz com que ele endureça rápido dentro da cavidade. Então, o ciclo, quando o molde está mais frio, é bem mais rápido, né? Então, você ganha em produtividade, mas você perde em desempenho, precisa considerar essa relação custo-benefício. Então, essas questões relacionadas à injeção de poliamida, né, relacionadas aos problemas que aparecem na transformação da poliamida, eu discorro amplamente no meu curso Plástico na Prática, que é um curso, então, sobre plástico, sobre polímeros, sobre transformação de plástico, que chama Plástico na Prática, e lá tem um módulo, uma aula específica para as poliamidas, e eu falo sobre todas as poliamidas, faço relação da estrutura, das características, das propriedades, das aplicações, quais são os cuidados na transformação desse material sensacional que é a poliamida. Então, fica ligado aí, Plástico na Prática, comigo mesmo. Firmeza total? Cara, eu espero que eu tenha ajudado você a solucionar os seus problemas na transformação de plásticos. Eu espero poder ter ajudado você com alguns conceitos fundamentais sobre poliamidas, né? Sobre processamento de polímeros, sobre como as coisas acontecem dentro da cavidade. Porque quando você sabe disso, eu vou chegar bem pertinho para falar, quando você tem conhecimento do que efetivamente acontece, você resolve o problema da transformação. E eu posso te ensinar esses conceitos, eu posso te mostrar como é que esses conceitos funcionam. E vou te falar a verdade, eu sei fazer isso. Então, me segue aí nas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, me manda um salve, marcelo.orosco@cpsp2.com.br. E fica com Deus. Um grande abraço do Orosco.